Rockstar Games contou uma história inteira em apenas uma imagem, sem usar nenhuma palavra sequer, nem com diálogos, apenas com 3 pássaros. Tá pousado no telhado do posto e o outro tá voando. Seria isso uma alusão aí o que pode rolar no modo história do GTA 6? Meu Deus, já começou a macumba. Porra, com todo respeito aí ao nosso parceria Sunny Play, mas já começou cedo, porra. O bagulho saiu agora de manhã, os caras já tá teorizando que aqui é Jason, Lúcia e ali em cima é Dutch, Vanderlinde, querendo trair a gangue. E se vocês observarem do lado direito, em cima dos fios de alta tensão, tem 3 pássaros, né? Puta merda, vai falar que aqui é o Michael, Franklin e o Trevor. Quer ver? Que pode de alguma forma fazer uma referência aos 3 protagonistas do GTA V. Tá bom, vai, eu sei que você deve ter visto esse meme por aí na internet. E com certeza deve ter dado muita risada. Mas olha, e se eu te disser que não é a primeira vez que a Rockstar Games faz isso? E que além disso, eles seguem um padrão. E que você aí que deu risada, também já presenciou esse padrão diversas vezes, mas nem sequer deu conta. Mas ó, fica tranquilo que no vídeo de hoje, eu vou desvendar como a Rockstar Games tem utilizado a semiótica, uma ciência real, com mais de 150 anos, para contar o lado obscuro do GTA 6, através da história do Jason e da Lúcia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, eu sei que vocês devem estar pensando aí, pô, lá vem o Sam com essas teorias malucas de fã, ou até que eu tô doidão de alguma coisa. Mas galera, a semiótica não é nenhum entorpecente, e sim uma ciência real e exata. E olha, ela foi formalizada em 1897 pelo filósofo americano Charles S. Peirce, o cara que inventou a tríade semiótica que a gente usa até hoje. Décadas depois, o francês Roland Barthes pegou isso e aplicou na cultura visual, no cinema, na publicidade e na fotografia. E mais recentemente, Umberto Eco, escritor do livro O Nome da Rosa, provou que a semiótica funciona em qualquer linguagem, inclusive nos videogames. Agora, por que isso importa? Olha, rapaziada, esses caras aí não estavam brincando. Eles provaram matematicamente de que símbolos comunicam muito melhor que palavras. Charles Peirce quantificou 0,5 segundos, que é o tempo que leva para o seu cérebro identificar um símbolo conhecido. Vamos fazer um teste rápido? Eu tô colocando uma enquete nesse vídeo aqui. Eu vou colocar algumas perguntas na tela e você que tá assistindo esse vídeo pode responder. É a primeira vez que eu tô fazendo esse estilo aí, se vocês curtirem, comenta aí embaixo. Bom, vamos começar então, tá? Qual empresa que essa cor aí te lembra? Votou aí na enquete? Bom, provavelmente você deve ter respondido McDonald's e nem deve ter demorado pra resposta vir na sua mente. E aí, tá pronto pra próxima? E agora essa maçã aí, sabe de qual empresa é? Bom, provavelmente você deve ter colocado Apple. E é essa mesmo, é icônica. Agora vamos pensar no exemplo mais geral. Se você vê uma rosa vermelha, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Provavelmente o seu cérebro já vai pensar em amor, romantismo, mas a rosa vermelha também pode significar desejo e até mesmo um sentido mais profundo, atrelando a cor vermelha e os espinhos para formar um sentido ainda mais intenso, de afeto, sacrifício e até mesmo do romantismo enraizado na cultura humana. Entrega também o risco ou a dor associada ao amor. Tá vendo como a mesma figura pode ter diversos significados? E olha, eu sei que pode parecer um pouco mais complexo do que você tá pensando, ou até parecendo um absurdo da viagem, mas olha, eu garanto pra vocês que é bem mais simples do que parece. Aliás, a semiótica era uma das minhas matérias favoritas na faculdade de cinema. Inclusive, me salvou aí de tomar bomba no 4º período. Mas olha, segundo Peirce, a semiótica se baseia em 3 pilares. O signo por si só, que é o objeto visual que a gente vê, um pássaro, uma cor ou uma logo. O significante, que é a forma física, a silhueta, a pose, a cor, o contexto ou até a iluminação. E o significado por si só, que é o que a gente sente ou entende quando vê aquele objeto. Se é liberdade, morte, transição, karma ou até a ganância. E aqui que entra um fato muito importante, porque o Brades desvendou que o significante e o significado não são fixos. Eles mudam dependendo do contexto. Ou seja, o pássaro em um parque pode simbolizar liberdade, só que o pássaro em uma gaiola já simboliza prisão. E um pássaro em um fio de alta tensão simboliza o quê? Olha, segundo a semiótica, esse é um dos símbolos claros de perigo iminente. Agora, você tá vendo como a mesma forma pode ter 3 significados diferentes? É a semiótica funcionando em tempo real. E é por isso que o Eco conseguiu comprovar que os games utilizam a semiótica. Porque cada objeto, cada cor, cada posiçãozinha se comunica muito antes de vir qualquer diálogo. Só que aqui que tudo isso fica muito mais interessante, tá? Porque a Rockstar Games é pró nisso. Até porque ela foi construída por cinéfilos. Eu já comentei sobre isso aqui no canal. Todo cineasta que se preze usa a semiótica como uma ferramenta de
de primeira, antes mesmo de escrever a primeira linha de diálogo. E como os videogames são cinemas interativos, a Rockstar percebeu que poderia usar a mesma semiótica de Wes Einstein e Willis para contar a história em pixels. Agora eu vou te provar como a Rockstar Games não só usa a semiótica, como basicamente ela construiu a sua identidade em cima dela. GTA Vice City, lançado em 2002. Olha, 2 segundos olhando esse game você já percebe. O roxo, rosa, amarelo neon, tudo embalado pelo pôr do sol. O seu cérebro já identifica na hora. Miami, anos 80, abundância, perigo e superficialidade. As cores não foram escolhidas ali por acaso. Elas são escolhidas porque o roxo e o rosa simbolizam a luxúria e também a decadência. O amarelo neon, a artificialidade, mas também o alerta. E bom, o Tommy Vercetti não precisava nem dizer nada pra geral entender que ele era ganancioso. A cor já falava por si só. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo pro GTA San Andreas em 2004. Um jogo inteiro feito com um filtro amarelado, bem icônico, e que muitas pessoas especularam por décadas que aquilo era resultado de uma limitação técnica do PlayStation 2. Mas na verdade a Rockstar Games escolheu aquilo de propósito, porque os anos 90, os filmes de ação, além da sensação de nostalgia, calor e desesperação. As referências visuais do GTA San Andreas foram os filmes do final dos anos 90, Boys in the Hood, de 1991, e o Menace to Society, de 1993. Qual que é a paleta de cor desses filmes? Pois é, aí tá a resposta. A Rockstar Games usou a semiótica cromática pra te contar uma coisa. Você vai vivenciar a Era de Ouro de uma época que já morreu. Ou seja, basicamente a gente tá remontando um fantasma. Agora, vocês lembram do GTA 4? Em 2008, Liberty City é retratada com tons de cinza, pálida, fria. Os edifícios parecem até prédios de concreto soviético. O céu é nublado quase 90% do jogo. É semiótica básica, porque cinza significa morte, frio, isolamento, burocracia e tristeza. E bom, o Niko Bellic não é nenhum herói glamuroso. Ele é um refugiado preso em um sistema que faz de tudo pra acabar com ele. E a cor comunica exatamente isso, muito antes de você sair da câmera inicial. 3 cidades, 3 paletas diferentes, 3 histórias. Cada uma conta uma emoção diferente, sem precisar dizer uma única palavra. Agora presta atenção, na maioria dos jogos, uma arma é só uma ferramenta. Já pra Rockstar Games, uma arma pode comunicar muito mais. Pensa aí nos revólveres versus as pistolas. A Rockstar frequentemente mostra protagonistas com revólveres clássicos, armas antigas, bruscas, mais pessoais. O que isso significa? Uma justiça arcaica, honra pessoal, perigo direto e honesto. Agora, comparando com as pistolas, geralmente elas são usadas por antagonistas e vilões, tanto em cutscenes quanto durante o gameplay. E o que isso significa? Modernidade fria, crime industrial, sem piedade, crueldade pura. E bom, basicamente nessas imagens você não sabe a diferença do calibre de cada arma. Você tá vendo, na verdade, a moral de cada personagem codificada. O Braids chama isso de mito codificado. A arma conta a história do personagem antes mesmo dele falar. E bom, e quando o vilão fala de fato na cutscene no GTA? Você vai perceber que geralmente a câmera é colocada ligeiramente abaixo dele. Isso se chama Low Angle Shot. E na semiótica das câmeras, segundo Wes Einstein, o low angle significa domínio, poder, superioridade, ameaça e imoralidade. E quando um personagem está em perigo, ou até mesmo numa dúvida moral, ou até mesmo sendo ameaçado, eles utilizam o high angle, que é a câmera de cima. Você fica grande no frame, mas totalmente vulnerável. A Rockstar basicamente está te dizendo, você tá perdendo, você tá em perigo e será julgado por isso. Só que isso daí pode ter ainda mais camadas, principalmente combinada com a iluminação, porque quando um vilão fala na sombra, a semiótica ainda diz que a maldade está iminente, e quando o herói tá numa luz clara, representa honestidade mais fragilidade. Você pode até não estar se ligando nisso conscientemente, mas acredito, teu cérebro tá. E é por isso que você sente um desconforto em algumas cutscenes ou até vendo algumas imagens, sem nem mesmo saber o porquê. E galera, já deu pra ver que todos os sinais estão abertos pro GTA 6. Tem esse olhar estendido chegando no Netflix, dia 27 de agosto. E eu tô muito curioso pra chegar logo esse dia e eu poder conferir o que tá chegando por aí. Mas ó, não é porque o sinal tá verde que você vai sair por aí acelerando sem a mínima responsabilidade. Porque quanto mais se aproxima desse dia, diversas pessoas mal intencionadas vão aproveitar do seu hype pra conferir esse trailer estendido pra te atrair pra armadilhas digitais. E galera,
tô falando de coisa séria, tá? O hype do GTA 6 é absurdo e muitas dessas pessoas mal intencionadas sabem disso. E às vezes o simples desejo de ver o trailer antes de todo mundo, ou até mesmo aquele link garantindo que tem o vídeo na íntegra vazado, mas que no final das contas foram criados pra roubar os seus dados e te trazer uma dor de cabeça gigantesca, tá? E ó, pensando nisso que esse vídeo tá sendo apoiado pela Kaspersky, que é a maior empresa de cibersegurança do mundo, com mais de 29 anos de experiência. E agora em agosto eles estão com a campanha Evergreen, para garantir que todos os semáforos estejam liberados para você, como o plano Premium, que é o mais completo e tem um essencial para te garantir uma proteção completa online, com antivírus em tempo real, incluindo segurança para pagamentos online, VPN ilimitada, até com sistema de proteção de identidade. E o melhor de tudo, para você que é gamer, fica tranquilo, tá? Porque é proteção garantida para o seu PC sem afetar o desempenho, além de recursos como suporte TI remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E fica tranquilo, tá? Porque a Kaspersky está disponível para Android, iOS, PC, Mac, com até 5 dispositivos ao mesmo tempo. E se você precisar de menos, é só você escolher. E com o plano Premium, a proteção é anual e só vai se preocupar de novo no ano que vem. Além de ser o melhor custo-benefício para garantir uma proteção 360. Mas aí tá esperando o quê? Acesse o link aqui na descrição ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aí na tela. Você vai garantir mais 30% de desconto, além de uma série de bônus. Quando o assunto é segurança online, não dá pra vacilar, né? Mas a Kaspersky vai te proteger até nesses momentos. Te vejo lá. Mas ó, antes de falar da paleta cromática desse próximo jogo aqui, eu preciso revelar o nome da franquia em si: Red Dead Revolver. O protagonista era o Red Harlow. E bom, a cor vermelha pode representar morte, sangue, perigo. E Dead, bom, já é explícito, né? A franquia literalmente se chama algo como Morto Sangrento, ou alguma coisa parecida com isso. É basicamente como se o nome da franquia já fosse a semiótica por si só, porque você vai estar em perigo constante. Você pode ir de arrasta a qualquer momento. E ó, quando essa hora chegar, vai ser da forma mais brutal possível. Só que aqui que vem o pivô disso tudo, porque a continuação do game se chama Red Dead Redemption. Ou seja, Redemption é a redenção. Semioticamente falando, o seu fim tá próximo, mas você tá buscando salvação, uma redenção, que é uma contradição visual com o título da franquia, que comunica uma luta interna do protagonista. Ou seja, ele tá fadado a um fim, mas luta com todas as suas forças contra isso. E olha, o Red Dead Redemption 2 reforça bem essa narrativa. Você já sabe que o personagem tá condenado. O jogo inteiro é sobre tentar se redimir antes do fim inevitável. E a Rockstar Games comunicou tudo isso sem precisar escrever uma única linha de diálogo. O plot todo tá aí, no nome do game. E bom, quando você entra no jogo, aí sim, a paleta cromática faz o seu trabalho, porque ela reforça toda essa narrativa. Além disso, no Red Dead Redemption 2, o ouro e o marrom são praticamente personagens. O ouro representa a riqueza falsa, sempre ilusória, já o marrom representa a morte lenta e o apodrecimento de um mundo que tá prestes a desaparecer. E quando você vê aquela cena do Red Dead Redemption com o pôr do sol dourado no horizonte, dá aquele calorzinho no coração, uma esperança, né? Pois é, além disso você sente também uma melancolia, porque a Rockstar programou aquele sentimento em cada detalhe dessa cena. Então, meus amigos, isso aí não é nenhum acidente não, tá? É a semiótica aplicada, dando seu show. E aqui vem uma parte que vai simplesmente explodir a sua mente. Vocês lembram da logo do GTA V, né? Pois é, ela não é só um V. Ela é um V com uma referência direta à nota de $5 antiga. Mais especificamente a versão de 1899. Curiosamente, o período que se passa o Red Dead Redemption. E ela possui na sua imagem o chefe da tribo Lakota, o Antelope Corredor. Ou seja, o V representa a riqueza, o capitalismo puro e o sonho americano. Então pensa nisso, o GTA V não é só sobre crime, é sobre a ganância pura. 3 personagens que roubam, se traem e até mesmo se matam, tudo por dinheiro que ninguém consegue segurar. A Rockstar Games colocou essa mensagem até no logo. Cada vez que você vê o GTA V, seu cérebro já tá vendo ali money, subconscientemente. O símbolo comunica a essência do game antes mesmo do primeiro load. Mais um exemplo que só comprova o padrão da Rockstar. Só que aqui que entra o ponto central de discussão desse vídeo. A nova artwork do GTA 6, revelada com o anúncio do olhar estendido
Bandido, que vai ser lançado junto ao Netflix dia 27 de agosto. Se você ainda não viu meu vídeo comentando sobre essa notícia, clica no cardzinho aqui em cima, o link também tá na descrição. Aliás, foi esse vídeo que desencadeou todo esse meme e que fez eu elaborar esse vídeo aqui pra vocês. E bom, nessa artwork a Rockstar Games de fato não tá sendo sutil. Eu até já comentei aqui no canal que o Jason tem uma tatuagem na costela de um pássaro sendo acertado por uma flecha. Eu até já trouxe essa teoria mais aprofundada aqui no canal. Se você também não conferiu, clica no cardzinho aqui em cima e eu vou estar deixando o link na descrição. Mas o fato é que a Rockstar Games colocou a seguinte descrição oficial no personagem do Jason: que conhecer a Lúcia foi a melhor ou a pior coisa que já aconteceu com ele. Pensa nisso, melhor ou pior não é definitivo, é algo meio ambíguo, porque a Lúcia é ao mesmo tempo a sua salvação, mas a sua destruição. Só que aqui que entra a parte mais da hora nisso tudo, porque sabe da onde é a origem dessa tatuagem? Da mitologia grega, mais especificamente de Aquiles, o guerreiro invencível de Troia. Só que Aquiles tinha um segredo, né? Ele era invencível, exceto pelo seu calcanhar. Isso porque a sua mãe, a deusa Tétis, ao mergulhar Aquiles nas águas do rio Estige, estava segurando o bonitão pelo calcanhar, ou seja, aquele ponto nunca foi tocado pela água mágica. Então, décadas depois, durante a Guerra de Troia, entre as diversas flechas atiradas por Paris, uma acabou acertando exatamente no calcanhar de Aquiles, a sua única fraqueza, o seu único ponto vulnerável. E qual que é o fim disso? Aquiles deixou o servidor. Então, semioticamente falando, o calcanhar de Aquiles virou uma expressão universal que significa o seu ponto mais fraco, o destino que basicamente a gente não consegue evitar, uma queda predestinada. Ou seja, a Lúcia é o calcanhar de Aquiles do Jason. Isso aí já ficou bem evidente. E tem mais, tá? A tatuagem também tá atrelada à fábula antiga de Aesop, chamada O Pássaro e a Sua Própria Pena, onde diz que um pássaro foi ferido por uma flecha, e quando ele olhou pra flecha, ele viu as suas próprias penas nela. Ou seja, ele tinha sido derrubado com a sua própria criação, pela sua própria natureza. E qual o significado moral nisso? O karma. Consequências. A criação acaba se voltando contra o criador. Você é o seu próprio destruidor. Então vamos combinar essas duas coisas. O Aquiles era invencível, mas tem um ponto fraco que traçou o seu fim. E a fábula do pássaro, você vai ser afetado pelas suas próprias escolhas. Ou seja, o Jason tem essa tatuagem porque teoricamente ele carrega o código semiótico do seu próprio fim. Ele é poderoso, mas tá fadado. Não por inimigos, mas pelas suas próprias ações, pelas suas próprias penas. E olha, a Rockstar comunicou toda essa narrativa em apenas uma imagem, uma tatuagem que ao mesmo tempo é um aviso. E não é só no Jason que a gente pode ver essa tatuagem, não. No personagem Brian Heather também é possível de ser vista, ou seja, dois protagonistas, dois pássaros. Será que isso tudo é coincidência? E aí vem essa nova artwork em que a Rockstar Games coloca 6, exatamente 6 pássaros na artwork do GTA 6, né, mano? Olha, a Rockstar é incrível. Então, basicamente isso aí não é um detalhe, tá? É um manifesto declarado. Mas vamos analisar isso aí mais profundamente. Ó, os primeiros 2 pássaros estão em repouso, no topo do poço de gasolina. Pode até parecer que eles estão seguros, imóveis, mas semioticamente falando, é uma falsa segurança. É o repouso antes da queda, o ponto de partida que vai ser abandonado. E o possível significado disso é que o Jason e a Lúcia podem começar seguros no começo do jogo, mas é um repouso ilusório, porque eles já estão em perigo desde o primeiro frame. Mas tem também o terceiro pássaro, né? O que tá voando próximo deles. Olha, isso aí pode simbolizar urgência, fuga, separação, ou até mesmo o primeiro abandonar, correr e deixar o bando. Pois é, então o cara que falou lá do Dutch Vanderline não tava tão errado. Outro possível significado é que alguém vai sair dessa. Ou seja, alguém vai tentar escapar, mas no final das contas pode não adiantar muito. Tá, Sam, mas e os pássaros no fio de alta tensão? Os 2 pássaros mais próximos em um fio de alta tensão, quase tocando um no outro, em cima da eletricidade, só pode significar morte iminente. Até porque um toque errado ali, os 2 podem virar churrasco. E isso aí pode significar dependência extrema, uma atração letal, ou seja, uma união que pode destruir. Ou seja, comparando o Jason e a Lúcia aos pássaros ali no fio, a Rockstar quis dizer, vocês estão em perigo constante. É um errinho e tudo acaba. Mas, se vocês repararem, eles estão juntos. Não são só fios separados. Os 2 estão no mesmo fio, o que pode significar uma dependência total um do outro. Ou seja, se um cair, provavelmente o outro vai cair também. Se um for eletrocutado, o outro também vai. O que pode representar esse relacionamento mais destrutivo, uma parceria perigosa, ou até mesmo, quem sabe, aí semioticamente falando, uma possível declaração de um conflito iminente. E o pássaro solitário ali mais isolado? Isso representa a consequência, porque semioticamente falando, aquele pássaro ali mais distante no fio é o isolamento, a solidão da sobrevivência. Pode significar que alguém aí vai ficar vivo, ou até pior, ninguém vai.
Até porque o pássaro ali tá mais afastado, mas também tá em cima do mesmo fio, ou seja, o destino dele pode ser o mesmo. Então a Rockstar, galera, definitivamente não colocou esses pássaros aí apenas por estética. Ela colocou uma narrativa visual completa, um mapa semiótico do que vai rolar lá em Vice City. A falsa segurança no começo, a fuga desesperada, a aliança que mata e até o isolamento final. Agora vamos analisar essa perspectiva aí dos protagonistas. Vocês lembram que eu falei lá sobre a semiótica nas câmeras? A câmera aí tá colocada de baixo pra cima, de uma forma em que os protagonistas estão olhando pra baixo. E essa composição visual é o low angle, que eu já tinha comentado, o que simboliza uma posição dominante. Você que tá vendo é que tá vulnerável, ou seja, a gente acaba sendo diminuído, mas os personagens crescem. Agora pega todo esse contexto, o local meio decadente, os veículos de fundo, os pássaros, com esse pôr do sol meio roxo com rosa, e os protagonistas utilizando uma bandana, trazendo também mais essa sensação de perigo, de bandidos. Ou seja, você não vai ser salvo por eles, você tá sendo, na real, ameaçado por eles, que traz também essa relação da glamorização da vida bandida. E ó, se você chegou até aqui, primeiramente meus parabéns, tá? Você já sabe mais sobre semiótica e sobre referências da cultura da Rockstar Games do que 99% dos fãs. Então já deixa aquele larcão pra fortalecer, tá? Agora, por que a Rockstar Games gastaria o seu tempo com isso? Porque, como eu já falei, a Rockstar Games foi construída por cinéfilos, fãs do cinema. O Dan e o Sam Houser sempre sonharam em ser diretores de cinema. Eles até chegaram a ter uma balada, compraram uma gravadora, Circoloco, e com certeza eles estudaram Kubrick, Scorsese, Tarantino e perceberam que o cinema moderno é 80% linguagem visual e 20% diálogo. O plano de câmera bem composto comunica a emoção muito antes da fala do ator sequer começar. E os videogames são cinemas interativos. Então a Rockstar Games já se ligou que ela poderia usar a mesma semiótica do Wes Aston e do Willis para contar histórias em pixels. E é por isso que o GTA não é só um jogo. Ele é um texto visual completo, só que fala com cores, com composições e até mesmo símbolos. Então já deu para entender, né, rapaziada? O Jason tem a tatuagem do pássaro, pode indicar karma, consequência, o seu verdadeiro calcanhar de Aquiles. Tem artwork com 6 pássaros diferentes, desde os pássaros no telhado, que é a segurança, pro pássaro voando, que é a fuga, e os dois no fio, juntos em perigo. O isolado é o condenado. Os pássaros não estão naquele fio por acaso. É um relacionamento perigoso e instável, e a eletricidade simboliza o perigo, um erro em que ambos caem juntos. A câmera de baixo pra cima, você tá pequeno, Lúcia e Jason são dominantes e estão te encarando. E a paleta de cor é Vice City, muito mais neon, mais artificial, mais venenosa. É o fim trágico com embalagem bonita. E Jason e Lúcia estão com a bandana aí porque eles são criminosos, né? Não tem herói nessa história. É praticamente a Rockstar Games dizendo que se destroem enquanto curtem, enquanto dançam. É sobre a consequência embrulhada em neon, pássaros que simbolizam a segurança, mas tentam fugir e se prendem um ao outro num fio moral, mas acabam isolados. E você nessa história toda é apenas o observador. E aí que vem a assinatura disso tudo. Por que a Rockstar Games usou essa artwork para anunciar sua parceria com o Netflix? Isso porque eles sabem que ao anunciar essa parceria, toda a indústria cinematográfica, além, é claro, dos fãs e da mídia, iam estar de olho neles. Agora, vocês sabiam que isso aí não é novo pra Rockstar? Isso porque, se você reparar, todas as artworks da franquia GTA, até mesmo dos demais jogos da Rockstar, são referências diretas a posters clássicos do cinema, que antigamente eram feitos à mão, tudo aquilo ali era pintado. Então, só se liga aí na capa do GTA 1, do GTA 3, do Vice City, San Andreas, não é nenhuma fotografia, são ilustrações com bastante contraste visual, cores que às vezes nem tem na vida real. É apenas uma composição, exatamente como eram os posters de filmes noir lá na década de 70 e 80, além dos filmes de ação. E por que a Rockstar Games fez essa escolha? Porque ela queria passar a sensação de que eles não estavam fazendo só um jogo, e sim que aquilo era cinema. E até mesmo nos GTAs mais modernos, como o GTA V, no GTA Online, e até mesmo no Red Dead Redemption 2, eles continuam mantendo essa estética. Por mais que as imagens sejam mais realistas, você vê que não é 100%, ainda é meio cartoonizado. Tem um toque de ilustração que diz, isso daqui é arte, é representação visual, é absolute cinema. E bom, agora em 2026, com esse anúncio da parceria entre a Rockstar e o Netflix, a Rockstar Games está demonstrando que não vai lançar só uma DLC ou um simples conteúdo de jogo. Eles estão preparando a gente para o que pode ser uma série ou até mesmo um documentário. E bem nesse momento estratégico, em vez de lançar, por exemplo, um teaser ou uma postagem em texto, eles decidiram revelar uma nova artwork que segue totalmente essa premissa. Ou seja, a indústria cinematográfica vai estar olhando para eles.
eles, o Netflix tá olhando pra eles. E geral tá pensando, ó, esses caras aí que fazia joguinho, agora tá fazendo conteúdo profissional. Qual que será o nível que eles vão chegar? E a resposta que a Rockstar Games deu tá aí nessa artwork. Cada detalhe que tá aí não é por acaso. Foi escolhido porque agora eles estão se posicionando, competindo de igual pra igual com a indústria do cinema. Até porque o GTA 6 já custou mais do que a maioria dos filmes AAA aí, blockbusters que a gente já viu. Então cada cor, cada posição de câmera, cada pássaro trabalha como um design cinematográfico. Você vai pensar em como as cores, a composição e os símbolos se comunicam. Então essa artwork aí não é só bonita porque ela é estilosa ou a Rockstar Games manda bem nos design. Ela é bonita porque ela comunica o nível de profissionalismo do nível cinematográfico. Ou seja, a Rockstar Games não tá só brincando com o Netflix. Cada frame foi estudado e vai valer a pena. Então, olha, eu tô muito ansioso pra conferir o que vai chegar aí no dia 27 de agosto. A gente vai estar fazendo uma mega live aqui no canal Sunny Play, começando 1 hora antes desse lançamento da Rockstar com Netflix ir ao ar. O horário oficial é às 4 horas da tarde, então às 3 horas estaremos aqui no canal Sunny Play ao vivo, acompanhando tudo pra vocês com uma live super especial. Você não vai perder, né? E ó, se você gostou desse assunto sobre semiótica, referências do cinema nos jogos da Rockstar e muito mais, eu já fiz um vídeo com meu parceiro Wise Wolf de mais de 30 minutos, mostrando todas as referências cinematográficas que a Rockstar Games está trazendo pro GTA 6. Convido você a clicar nesse cardzinho aqui em cima ou no link na descrição e ir lá conferir. Sério, se você se interessou por esse vídeo aqui, esse vídeo vai te surpreender. E ó, não esquece de colar no link na descrição e aproveitar a super oferta da Kaspersky. Utilizando o cupom do canal Sunny Play, escaneando o QR Code que tá aparecendo na tela, você vai garantir mais 30% de desconto, além de uma série de bônus. Te vejo lá. E ó, pra não perder essa live do dia 27, além dos conteúdos que a gente traz aqui no canal, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nada. Tá chegando, galera, dia 27 de agosto. Vamos conferir aí o que a Rockstar e o Netflix tá preparando pra gente. E ó, agora eu convido você aí que estudou cinema, que manja de audiovisual, ou que é pelo menos um entusiasta e já ouviu falar aí sobre esse lance de semiótica, pra compartilhar aí a sua visão e a sua análise também sobre essa artwork. O que vocês acham? Será que faz sentido isso aí que eu falei? Ou tudo não passa de uma grande viagem? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de deixar aquele likeão pra fortalecer. Aliás, esse vídeo aqui foi uma verdadeira aula, né? E ó, se você achou graça lá daquele meme também, agora já era, tá? Você tá doidão aqui junto comigo. Então já deixa o likeão pra fortalecer e mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meus queridões. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!